Dois, três e... Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Compartilhando a Mesa. Hoje eu tô com uma pessoa muito especial aqui, a minha tia Bruna. Olá, tudo bem? Ana, muito obrigada pela oportunidade e pelo convite. Olha que chique, gente, ela é toda... Parece que ela já foi em um monte de podcast, hein? Que chique, tô me sentindo agora. Pessoal, então hoje eu convidei a minha tia, Bruna, que ela é mulher do meu tio Everton, que ele também vai aparecer num vídeo aqui, hein? Não perca esse próximo episódio. Para compartilhar um pouquinho do Senhor para vocês, algo que o Senhor tem falado no coração dela para hoje. Então, bora lá, tia. Amém. Ana, quero começar com o texto de Filipenses 4:6, que para muitos é muito conhecido, né? Que fala: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo seja conhecido diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graça, né? Algumas versões ela fala para a gente não andar ansiosos, né? E aí, meditando na leitura diária, eu lembrei desse texto e logo também lá li o texto de Mateus 14. Vou ler só o trechinho do 28 ao 32, bem rapidinho aqui. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Então, o primeiro texto ali, ele fala sobre ansiedade, e a ansiedade a gente sabe que é uma preocupação intensa, um medo da situação, do cotidiano, né? Que a ansiedade gera na gente. E Pedro, a gente pegando ali o exemplo de Pedro, ele apresentou a necessidade dele para Jesus. Sim. Né? Ali naquele momento ele quis ir e falou: mande que eu vá até aí. E Jesus ali disposto falou: pode vir, Pedro, né? E só que Pedro desviou o olhar dele do alvo, que era Jesus, e começou a olhar ali aquele momento, as circunstâncias, o vento forte, né? E ele perdeu o alvo dele. E logo ele passou a ter medo e duvidar do que a ordem do Senhor deu para ele, né? No caso, a gente remete ali o texto novamente, né? Para que a gente não ande ansioso e apresente ao Senhor as nossas necessidades, né? Então, o medo, ele tornou um peso ali para Pedro e logo ele começou a afundar. E mesmo com Jesus do lado dele, né? Muitas vezes a gente pensa assim: ah, mas é uma palavra conhecida, quando alguém, o Senhor manda falar com a gente, né? E a gente fala assim: mas eu já sei disso. Ah, você sabe, mas e aí? Você tem andado preocupado? Você tem andado ansioso? Ser realmente praticado nessa palavra. Então, muitas vezes a gente afunda com Jesus do nosso lado. É verdade. E ali, quando ele falou, né, de novo, quando ele clama por Jesus, né, quando ele está afundando, ele apresentou novamente a necessidade dele, né, me ajuda, estou afundando. E Jesus ali prontamente estende a mão e recebe Pedro, né? Então, o Senhor ele está do nosso lado o tempo todo, né? Prontamente a nos ajudar. Basta a gente apresentar nossas necessidades, né? Acho que é isso. É isso, amém. Que o Senhor continue conosco, né? Guardando, nos protegendo. E algo sobre essa questão de quando você está compartilhando, de que quando nós mantemos os nossos olhos longe, assim, do Senhor, muitas das vezes nos pega, né? Porque a gente começa a pensar nas coisas terrenas e nós nos distanciamos do Senhor muitas das vezes por causa das preocupações. E é realmente lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades, né? Porque Ele é quem cuida de nós, né? Amém. E um fato interessante, uma coisa que aconteceu comigo, né? Quando eu fui fazer uma flutuação, umas férias, né? Aquilo tava tão tranquilo, eu tava ali flutuando, e quando eu vi algo que começou a me dar medo, ali debaixo da água, eu comecei a sentir medo e eu comecei quase a me afogar. Literalmente, assim, eu sentia minhas pernas descer e o medo, e eu comecei a
a ficar apavorada, e aí eu comecei a, nossa, eu tenho que controlar minha mente agora, respirar fundo, e porque eu preciso sair daqui, senão eu vou morrer, eu vou afogar. E isso realmente acontece com a gente, né? O medo, ele nos puxa, ele nos É um peso, né? É verdade. E eu creio que também quando a nossa geração de agora vive muito nas emoções, né? E por gente dar muito espaço e lugar para esses lugares, para essa. Na nossa vida dá muito espaço para isso, eu creio que isso nos impede de agir. Que eu creio que quando nós temos esse domínio próprio que você falou, o Senhor, ele consegue até agir, nós conseguimos ter passos de fé até maiores, né? Porque quando nós entregamos com o Senhor, quando confiamos nele, a gente vai longe, né? É isso aí. Amém, gente. É isso. Eu espero que o Senhor tenha falado muito ao teu coração, como falou no meu aqui. E a gente fica muito grato por receber, ouvir vocês também nos comentários aqui. Continuem compartilhando, enviando aí para as pessoas. E queremos abençoar as pessoas que estão ouvindo, que continuem sendo cheias do Espírito Santo e cada vez mais atentos ao Senhor. Que o Senhor continue cuidando do seu coração. Amém. Que sejamos libertos do medo. Amém. É isso, pessoal. Um beijão. Até. Tchau, tchau.